para o plano da salvação. Isso, né? Hoje a gente vai falar sobre isso. O último programa foi a queda do homem, né, Diácono Gildo? Esse é o plano da restauração. É o plano da redenção, né? Redenção. O plano da redenção. O homem caiu. Isso, é a restauração, não deixa de ser, né? Isso, aí Deus restaura novamente. Isso, né? Então a gente falou sobre a queda do homem e aí Deus tem a solução para esse problema que é o pecado, né? Que entrou na humanidade, como a gente viu no programa passado, e fez com que o homem se distanciasse de Deus, criando esse abismo, né? E a morte passou a todo o homem, né? Primeiramente morte espiritual, depois a morte física, né? E aí o plano da redenção vem para resolver isso, essa questão. Deus, nós vamos ver hoje sobre esse plano que Deus tem preparado. Será que Deus preparou porque o pecado entrou e tinha que ter um plano, né, Diácono Gildo? E essas questões nós iremos ver hoje, né? Será que Deus preparou por isso? Será que esse plano foi consequência à atitude humana? Aí a gente vai fazer um pouco aqui da análise bíblica, né, sobre esse assunto. É isso aí. E você que já está chegando, não esquece de compartilhar aí o nosso programa, compartilha essa live. Meu querido irmão Idazo Oliveira, ali da IAP Horizonte, compartilha aí, irmão Idazo, no nome de Jesus. Nosso irmão John Leno também. John Leno é do Ministério de Jovens, lá da IAP Horizonte. Isso. Nosso querido irmão, a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Tenha vontade para trazer o comentário de vocês, né? É verdade. Compartilhar aí o programa. Tem alguém aí que eu não vi aqui no meu, além do Dazo? Não, quem eu vi foi Dazo e John Leno chegando. Isso aí. Então vamos lá, hoje vamos falar sobre o plano da redenção, não é isso, pastor Jonas? Isso mesmo, o plano da redenção. É isso aí. Vamos lá, não esquece de compartilhar com o máximo de pessoas para que venha para esse estudo, venha aprender mais de Deus, no nome santo de Jesus. Vamos lá, pastor Jonas, vamos começar esse bate-papo sobre a redenção do homem, né? Vamos sim. O homem teve a sua queda, mas agora tem a redenção, né? Isso, e a Bíblia Sagrada, lá em Gênesis capítulo 3, no verso 15, Diácono Gildo, já mostra que o próprio Deus trazendo aqui uma revelação desse plano, né? Logo no início de tudo, pós-pecado, assim que o pecado ele distancia o homem peca contra Deus, desobedece à ordem, né? Isso. E aí Deus dá aquela sentença... Come do fruto proibido, come do fruto, né? Aí Deus dá aquela sentença à mulher, ao homem, e aí ele dá também uma sentença aqui a Satanás ou à serpente, né? Isso. O próprio Deus diz o seguinte, ó... no verso 15... Ele dá primeiro a sentença a Satanás, ó. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. E ela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Né? Então, ele diz que dessa descendência da mulher ia fazer inimizade contra ela e a serpente, né? E dessa mulher viria uma descendência que pisaria, que lhe feriria a cabeça e ela feriria o calcanhar, fazendo referência a Jesus Cristo, ao nascimento de Jesus Cristo, de Maria, né? Da mulher, a própria mulher. Deus traz ali Jesus ao mundo, né? Mostrando ali o plano da redenção à humanidade em Jesus Cristo. Que em Lucas, lá no relato, ou nos evangelhos, não que Jesus aparece ali na história, né? Não que Jesus surge ali na história, ele não nasce naquele momento, né? O plano da redenção, ele segundo a palavra de Deus, ele antecede a criação do mundo, né? Então, antes que o mundo foi criado, Deus tinha um plano. E aqui ele dá traços desse plano, já aqui em Gênesis, no pecado. Farei com que da descendência da mulher nasça um que ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar, né? Mostrando ali que Jesus viria. E aí, em Jesus, né? Jesus aparece nos evangelhos. A sua aparição é ali nos evangelhos, né? Sua encarnação. Mas Jesus, ele está lá no princípio, né? Com a triunidade divina, na criação de todas as coisas,
Logo no Gênesis, quando diz, façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança, como disse João, ele era o verbo, né? O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Sem ser por ele, nada do que foi feito se fez. Então, em Jesus Cristo, nós vemos ali ele aparecer na história, cumprindo aqui o que o próprio Deus fala na sua palavra, né? Que viria um da descendência da mulher que pisaria, trazendo referência a esse redentor, né? Esse remidor que é Jesus Cristo, né? E as profecias do Antigo Testamento falam sobre ele, Isaías, né? Profecia messiânica, né? Isaías 9, que vai falar, e o seu nome será, os filhos se nasceu, né? Um menino se nos deu, e o seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aí tem Isaías 53, né? Servo sofredor, né? E aí a gente vai ver muitas profecias messiânicas e aquele simbolismo todo do Antigo Testamento, com o cordeiro, com os sacrifícios, né? Que que a finalidade é apontar Cristo, o Messias, né? E aí o Messias do Antigo, aguardado pelos judeus, o próprio Jesus lê na cara deles ali a profecia messiânica e diz, eis que diante de vocês se cumpre o que está registrado aqui no profeta. E aí os judeus acusam ele de blasfêmia. Então tudo aquilo ali do Antigo Testamento aponta para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Glória como remidor, como redentor, né? Amém. Quem chegou aqui com a gente foi o nosso querido irmão Roberto Muniz. Pai do Senhor, irmão Roberto. Fica aí com a gente, né? É verdade. Irmão Roberto, deixa teu comentário. Você que está chegando, nós vamos falar sobre o plano da redenção. Comente aí, né? Isso mesmo. Ele gosta de comentar, sempre nos ajuda a fazer o programa. Nosso irmão amado, irmão Roberto Muniz. Pastor Jonas, vamos lá as perguntas. Cumprindo a profecia das Escrituras Sagradas, Pastor Jonas, como é comparado o Senhor Jesus no Calvário? Cumprindo as profecias da Escritura Sagrada. Da Escritura Sagrada, né? Bom, então Jesus no Calvário, ele é aquele cordeiro que vai ao matador, né? De Isaías, né? É a comparação. É a comparação. Ele é como o cordeiro mudo, a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, né? Então, para cumprir todo aquele simbolismo do Antigo Testamento, Diácono Gildo, ele é o cordeiro pascual, sim, que é ofertado justamente como sacrifício no dia da Páscoa, né? Você vê na Páscoa, naquela simbologia que era a libertação do povo do Egito, tinha aquela festa da Páscoa, né? Depois vinha o Pentecostes, né? Mas aí na festa da Páscoa, eles tinham esse ritual de libertar, né? De libertar um prisioneiro. Por quê? Porque o simbolismo da festa trazia uma libertação. Assim como o povo foi liberto, eles libertavam um prisioneiro, né? Sim. Mostrando a libertação, a misericórdia de Deus. E Jesus, ele, olha que como toda aquela simbologia do Antigo Testamento se cumpre perfeitamente em Cristo, porque Isaías já profetizava, né? Ele foi esmagado, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Verdade. Então Isaías profetizou muito bem o que se cumpre em Jesus Cristo, com todo o flagelo, o açoite, né, a humilhação que Jesus Cristo passou. E aí o Isaías diz assim, olha, ele é o servo sofredor, experimentado, que sabe o que é padecer, que sabe o que é sofrer. Porque ele vai muito além do sofrimento que aqueles ladrões sofreram, que um homem pode imaginar. Ele vai além da humilhação. Por quê? Porque ele não tinha nenhum pecado. Ele estava preso injustamente. Né? E aí, ao libertar Barrabás e prender e matar Jesus, o povo estava... aquele povo, ao gritar isso e ao acontecer... isso mostra o que Deus fez por nós. Nós éramos, na pessoa de Barrabás, né, merecedores da condenação. Barrabás estava lá, e os próprios ladrões que foram crucificados do lado de Jesus dizem, olha, eu estou aqui porque eu mereço, nós estamos aqui porque eu mereço. Mas esse homem aí nada fez. Aí um olha para ele e diz, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino, né?
E aí Jesus diz aquela frase: na verdade eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E aí nós vemos Jesus, a morte substitutiva de Jesus, né? Olha aí, olha o simbolismo todo. A morte substitutiva, Jesus morrendo pelos pecadores, Jesus libertando Barrabás no dia da sua morte, cumprindo toda aquela profecia de Isaías, que ele era o servo sofredor, que ele foi esmagado por nossas enfermidades, pelos nossos pecados, né? Moído pelas nossas transgressões, pelas nossas pisaduras, pelas suas pisaduras fomos sarados. E na via dolorosa, ele aquele martírio, né, de Jesus levando a cruz, caindo no chão, tudo aquilo ali era o servo sofredor de Isaías, né? Nós vemos em Jesus Cristo esse servo sofredor. Nós vemos em Jesus Cristo o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha a morte substitutiva de Cristo por nós, pecadores, representada em Barrabás. Verdade. Jesus morrendo no lugar de um criminoso. Essa é a realidade. Então, Jesus mostra tudo isso, todos esses acontecimentos ali, é o cumprimento da lei. Verdade. É o cumprimento da lei. Qual lei? É o cumprimento da lei cerimonial. Aquele cordeiro que era sacrificado, né? Aquele cordeiro que lá no início, em Gênesis, Deus mata para fazer vestimenta ao homem, em benefício do homem. Para Adão e Eva. Então, simboliza para fazer da pele daquele animal roupas para Adão e Eva. Então, aquele animal era uma tipologia também de Cristo. Por quê? Porque Cristo morreu em benefício do ser humano, para salvar o ser humano. E aquele animal morreu em benefício de Adão e Eva, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Então, em Cristo, nós somos cobertos, nós somos justificados. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, olha aí a simbologia do Antigo Testamento. Então, em Cristo, nós podemos ver o Cordeiro, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em Cristo nós vemos o servo sofredor de Isaías. Em Cristo nós vemos a humilhação, a açoite, que está já nas profecias messiânicas, 600 anos antes dele nascer. Então, Cristo cumpre perfeitamente tudo aquilo que era ritual, né? Por isso que as leis cerimoniais foram cravadas na cruz, porque elas tiveram seu fim em Cristo. Por isso que o fim da lei é Cristo. E que lei é essa? O fim da lei era o quê? Era a lei cerimonial que apontava para um sacrifício perfeito, para o Cordeiro perfeito, né? Para o sacrifício vicário de Cristo, que uma vez feito, ele é uma vez feito, porque ele é tão perfeito que ele tem poder, né, de uma vez feito salvar qualquer pecador que nele crê. E ele é vicário. Por quê? Porque foi feito pelo próprio Deus, né? Derramado o sangue do próprio Deus. A morte de Cristo na cruz é uma morte substitutiva. Nós vemos isso no próprio Jesus morrer, da própria simbologia de Jesus morrer no lugar de um pecador, de um criminoso, de Barrabás. Então Cristo também nos substitui a nossa condenação, o nosso pecado naquela cruz. Todos nós éramos Barrabás, né? Todos nós merecíamos estar condenados. Verdade. Mas Jesus morreu no nosso lugar. Então em Cristo nós vemos tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um abraço, nosso querido irmão Francisco Nunes. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Hoje estamos falando, meu irmão, sobre o plano da redenção. Vamos lá, compartilha aí, meu irmão, com contatos que você tenha, para que mais vidas possam ouvir a palavra de Deus nessa noite, no nome de Jesus. Pastor Jonas, é possível nós adquirirmos a salvação pelos nossos próprios recursos, Pastor Jonas? É possível? A palavra de Deus não nos deixa outra dúvida. Sim. Não nos deixa outra escolha. Certeza, né? Outra certeza que a salvação ela foi conquistada por qual esforço, né? Sim. Por qual esforço? Pelos esforços, pelos méritos de Cristo. A Bíblia Sagrada nos mostra que a salvação ela é conquistada pelos méritos de Cristo. É pelos méritos dele que nós somos salvos. Sim. É pela morte dele,
pelo sacrifício dele. Então, na morte de Cristo, os nossos pecados são cancelados, são perdoados. De quem? De todos. Todo que crê, né? Não de toda a humanidade. Todo aquele que crê não pereça, mas tem o quê? Vida eterna. Então é para todo que crê. Aí, em Cristo nossos pecados são cancelados. E aí? Quem crê em Cristo, ele é salvo por quê? Porque era bom? Não. Então não é por méritos humanos, né? A própria palavra vai dizer que a salvação é dom de Deus, né? A salvação é por meio da graça, pela fé em Jesus Cristo. Então, por meio da fé em Jesus Cristo, eu alcanço a graça, né? Os meus pecados são cancelados e perdoados. Então, eu deixo de ser um transgressor da lei para agora ser filho de Deus e andar em obediência a ela. E andar em obediência a ela é o resultado da salvação. Né? Não é que por eu guardar a lei eu vou ser salvo, mas o resultado da salvação me leva a obedecer a Deus, obedecer os mandamentos. É verdade. Então acho que tá dando para entender, né, Diácono Giro? Eu tô falando numa linguagem que Amém. dê para todo mundo entender, né? Dando. Então acredito que você aí que está nos ouvindo deva estar entendendo que não é que minhas obras me salvem, né? Eu não sou salvo pelas obras. A Bíblia vai dizer que a salvação é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí o texto vai continuar dizendo assim: não é por obras para que ninguém se glorie, né? Então, as minhas boas obras é o resultado do que Deus fez na minha vida. É o resultado da minha salvação. Se Cristo me salvou, nós somos salvos para andar em boas obras. Nós não somos salvos porque nós somos bons. Porque não há um justo sequer. Não há ninguém que seja bom por natureza. Todos nós, em Adão, somos considerados o quê? Pecadores. Verdade. Dignos o quê? Da ira de Deus, né? Condenados à morte eterna. Estamos mortos em Adão. Em Adão, todos morrem, mas em Cristo, todos vivem. Em Cristo nós passamos da morte para a vida. E aí quando nós aceitamos a Jesus Cristo e cremos no seu sacrifício, né, no plano da redenção, aí nós saímos do estado de morte espiritual e passamos a ser vivificados espiritualmente. E aí quando nós passamos a ser vivificados espiritualmente, aí nós temos condições plenas de obedecer a Deus, de andar em novidade de vida, de ser regenerado, e entramos no plano da salvação. E aí o plano da salvação, dentro desse plano, é um caminho, é um percurso, né? Da justificação, que é em Cristo Jesus. Crendo em Cristo nós somos justificados, considerados agora não mais transgressores, não mais condenados, mas sendo justificados pela fé no Filho de Deus. Agora nós passamos o quê? Do processo da justificação para regeneração. Há uma transformação interna. E essa transformação me leva a conversão, se converter, né? Somos regenerados, convertidos, e após a conversão vem um caminho. Santificação e perseverança até a consumação final do plano da redenção, que é na glorificação. E aí na glorificação é consumado o plano da redenção. Né? Mas Cristo já comprou para nós o passaporte, né? Na cruz do Calvário. Glória Cristo na cruz conquistou o direito de reconciliar com Deus os pecadores, né, que somos nós. Verdade. Eu vi até uma frase, acho que foi na blusa do Ministério de Jovem, que falava assim: sou salvo pela graça, mas não foi de graça, né? Teve um alto preço, né? Teve um alto preço. Pedro vai chegar a falar sobre isso e dizer assim, ó, não foi com prata nem ouro que fostes comprado, mas com precioso sangue de Jesus Cristo, né? Não foi com coisas corruptíveis, né? Mas com coisas incorruptíveis, o precioso sangue de Jesus Cristo, o sangue do próprio Deus derramado, a morte substitutiva, Deus que se fez carne, morreu em nosso lugar, para nos dar o direito de salvação e de vida eterna. Glória a Deus. Irmão Francisco Nunes, ele comenta aqui, ele diz: a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e ouvintes desse estudo maravilhoso, muita bênção numa noite. Só tem a chance de assistir dos estudos. Acabei de assistir com o pastor Zezinho Oliveira, nosso pastor presbítero Anderson, que os 10 mandamentos, sua vigência. É verdade, antes de começar a live aqui, eu estava vendo
Bem interessante mesmo. Até eu estava conversando aqui com o pastor Jonas, meu querido irmão Francisco Nunes. A gente está vendo a possibilidade, né, pastor, de mudar o nosso horário para as 21 horas, né? Esse horário que nós começamos hoje, né? Isso. 21 horas. Até por conta que tem algumas lives aí antes também, por conta também do pastor Jonas, que tem os afazeres do ministério, né, pastor Jonas? E a gente vai... É um horário mais tranquilo, né? Isso. É o horário que está acabando algumas programações. Sim. Né? Na Convenção Ceará tem algumas localidades que é culto dia de quinta, né? E aí a gente tem uma possibilidade maior dos irmãos que saiam da live já, de um live que começa antes, já entrar na nossa, né? É verdade. Então, talvez na próxima quinta a gente já está indo para as 21 horas o programa O que a Bíblia diz. Pastor Jonas, de que forma Deus proporciona ao homem a salvação da sua alma? De que forma é que Deus nos dá, que proporciona a salvação da nossa alma? Bom, então, Deus, ele diz, a palavra de Deus vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá, né? Sim. E a Bíblia vai descrever inúmeras vezes, há uma doutrina muito, muito bem elaborada na palavra de Deus sobre isso, né? Sobre a morte, sobre o salário do pecado, né? Que é a morte. E a morte espiritual foi uma consequência de Adão, da desobediência. E com a morte espiritual vem a morte física, né? E a morte física, ela passou a todos os homens, né? Todos vamos morrer fisicamente, por quê? Porque todos estamos mortos espirituais. Então a morte espiritual vem primeiro. E aí o homem morre fisicamente. E aí, quando nós passamos a crer em Jesus Cristo, é interessante, muito interessante isso, que quando a gente fala, a gente até acha algo assim muito extraordinário da parte de Deus. Porque em Efésios vai dizer que nós somos, Efésios capítulo 6, eu vou até ler aqui o texto para mim não falar errado. Fica à vontade. Em Efésios vai dizer que nós já experimentamos disso que Jesus conquistou para nós, dessa questão de nós que estávamos mortos, espiritualmente condenados, né? Agora nós somos vivificados. Olha o que o texto de Efésios vai dizer, ó. Efésios capítulo 6. Glória a Deus. Ué. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Isso é o que a Bíblia diz todas as quintas, viu? Sempre a partir das 20 horas e 30 minutos estamos aqui falando do amor de Deus. Efésios 2, perdão. Sim. Diz assim, ó. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como resto do mundo. Ó. Todos estávamos como o resto do mundo, mortos em nossos delitos e pecados, né? Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Olha aqui, essa tradução é a tradução transformadora, é muito bem explicada. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Então, o que é que estava destinado para nós, como seres humanos? Merecemos a ira. Estávamos mortos, distanciados de Deus, né? Inclinados ao pecado. Mas Deus é tão rico em misericórdia, versículo 4. E nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, olha aqui o que o texto diz. Ele nos deu vida. Aleluias. Juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Olha aqui, ó. É pela graça que vocês são salvos. Pois ele nos ressuscitou com Cristo. Olha aqui, ó. O escritor de Efésios, né? O apóstolo Paulo aos Efésios, ele vai dizer que ele nos ressuscitou com Cristo. Então, na nova vida, nós já experimentamos da ressurreição. Qual ressurreição? Sim. Qual, pastor Jonas? Nós estávamos aqui mortos espiritualmente. Nós nascemos espiritualmente. Então, nós somos ressuscitados espiritualmente.
Ele diz assim, ó, nós somos ressuscitados com Cristo. E aí o que ele... E nos fez sentar com ele nos domínios celestes, nas regiões celestes. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, olha aqui, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, o texto áureo, né? Por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criada em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Olha o plano da redenção aqui, o que nos faz, né? Ele nos tira da morte espiritual, nos coloca agora vivos espiritualmente, já participamos da ressurreição com Cristo. Somos ressuscitados para a nova vida. E agora os que são ressuscitados para essa nova vida em Cristo Jesus, eles não morrem mais. Então, a morte é um ponto final na vida do ímpio. Porque depois da morte segue-se o juízo, a condenação. A morte na vida do crente é uma vírgula. Por quê? Porque ele apenas dorme. Jesus não diz, calma, Lázaro dorme. Apenas dorme, né? Então, em Cristo, nós somos vivificados para uma nova vida espiritual. E essa nova vida espiritual, quando nós somos ressuscitados para essa vida espiritual, ela é uma vida que não acaba mais. Por que Jesus diz, olha, eu venho para dar vida e vida em abundância? Uma vida que não acaba, uma vida que não tem fim. Então olha o que nós já experimentamos por nascer de novo, por sermos regenerados, por sermos ressuscitados com Cristo, né, para uma vida espiritual. Ao passar pelo novo nascimento que Jesus disse para Nicodemos, é necessário que nasça da água e do Espírito. Aí nós experimentamos tudo isso aqui que está em Efésios capítulo 2, coisa extraordinária. Deus nos fez assentar nas regiões celestes como filho. Deus olha para cada um de nós e vê a sua obra da salvação consumada. Ele diz, olha, vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós para que ninguém se glorie, é dom de Deus. E aí ele vai dizer aqui no final que Jesus, por meio da graça e fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não uma recompensa por prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. É pelo contrário, ó, somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as obras que ele já planejou para nós. Então nós não somos salvos pelas obras, as obras acompanham os salvos, e os salvos foram salvos para o quê? Para andar em boas obras, né? Que Deus já preparou essas boas obras para que nós andássemos nela. Então, para a gente resumir, você pode dizer aí a pergunta para a gente trazer um resumo? Sim, a pergunta, pastor Jonas, é de que forma, né, Deus proporciona ao homem salvação. Por meio da graça, né? Da graça pela fé em Cristo Jesus. Ele salva o ser humano, como diz lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, está aqui essa verdade registrada também em Efésios, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Como é que ele salva a alma do homem? Né? Ele salva da morte espiritual. E essa morte espiritual, nós somos revivificados e vivemos uma vida que não acaba mais. Né? Na ressurreição, todos quantos creram em Cristo, eu sou a ressurreição e a vida, né? Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É uma vida que não acaba mais. Ô glória! Né? Então... Quem está conectado conosco aqui é o nosso querido Diácono Márcio, lá da IAP. A paz, Diácono Márcio. Diácono Márcio, nos ajude aí a fazer. Hoje estamos falando sobre o plano da redenção, meu querido Diácono Márcio. Meu irmão Francisco Nunes, ele diz, Deus é tão maravilhoso que enviou seu Filho amado para salvar todos aqueles que nele aceita, né? Ele diz, hoje é dia de salvação através desse estudo maravilhoso. Vamos se ligar no que nosso Senhor Jesus Cristo preparou para todos nós nessa noite. Verdade, meu irmão, Deus abençoe. E o Diácono Márcio diz, graça e paz, amados, a paz do Senhor bem. Louvado seja Deus. Pastor Jonas, quando foi feito por Deus a primeira promessa de um Redentor, e em quem ela se cumpriu, Bom, Pastor Jonas?
Maravilha. A primeira promessa a gente vê logo em Gênesis, né? Aquele texto que eu li. Gênesis 3,15, né? Quando o próprio Senhor, o próprio Deus faz referência. Ele vai dizer assim, olha, da descendência da mulher virá um que te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Trazendo a referência ali de Jesus Cristo, nascido de mulher, lá nos evangelhos. Né? O próprio Deus se encarna numa mulher e ele é nascido de mulher e se faz o homem, né? Descendência humana, porque ele disse, olha, da tua descendência, da descendência da mulher, né, virá um que te ferirá a cabeça. Então Jesus, nascido de mulher, né, é uma referência a Jesus Cristo. Um homem nascido de mulher, assumiu a humanidade, né, viveu como um homem entre nós, venceu o pecado, não pecando, né, vivendo uma vida reta, justa, íntegra diante de Deus. Por isso seu sacrifício lá na cruz do Calvário foi aceito diante de Deus como sacrifício perfeito, né, como sacrifício agradável. Tanto é que Deus, a palavra de Deus diz que no batismo de Jesus, Deus diz assim, esse é o meu filho amado, a quem me comprazo, né? Aleluia. A quem me dá muita alegria. Então Jesus viveu uma vida que glorificava a Deus aqui na terra e que mostrou que como homem ele venceu o pecado. Aquilo que Adão fracassou em Cristo, que é chamado de segundo Adão. Jesus, né? Jesus Cristo, o segundo Adão, ele teve sucesso, né? Que é obedecer a Deus, a obediência a Deus. E indo na cruz, ele é o nosso Cordeiro Pascual, né? Que está lá no Antigo Testamento, o Cordeiro, o sacrifício, né? Ele é a libertação, né? Do pecado, né? Em Cristo nós vemos essa simbologia toda sendo cumprida. O servo sofredor de Isaías, né? Tudo isso que apontava para Cristo, essas profecias, Cristo cumpre plenamente, né? E essa referência está lá no próprio Gênesis, né? A primeira referência. Da tua descendência, da descendência da mulher, virá um que ferirá a cabeça. E ao Deus a matar o cordeiro e preparar roupa para Adão e Eva, também é uma tipologia de Cristo, mostrando que Cristo morreria em benefício do homem, né? Aquele cordeiro que foi morto, aquele derramado sangue do cordeiro para beneficiar o homem e a mulher naquele momento, mostrava também que Deus morreria em prol da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o que a Bíblia diz. Toda quinta, né, a partir das 20h30, estamos aqui falando do amor de Deus, levando uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje estamos falando sobre o plano da redenção. Deixa eu ver aqui, vamos para mais uma pergunta. Pastor, antes mesmo da queda do homem, o que Deus já tinha preparado, né? Já tinha decidido. O que Deus já tinha decidido? Mesmo antes da queda. Mesmo antes da queda? Sim, Deus já tinha decidido algo sobre... Não, a queda não foi Jesus não veio porque o homem pecou, né? Sim. Jesus não veio assim como... Assim, parece até paradoxo, né? Mas não é que o pecado fez com que Jesus viesse à cruz. Jesus veio à cruz porque sabia que o homem iria pecar. Né? Então o plano não é o plano B. Jesus na cruz, por exemplo, não é o plano B porque o plano A deu errado, Diácono Jesus. Entendo o que eu quero dizer. Não é que o plano A, o plano de Deus, Deus criou o ser humano e aí Satanás veio e destruiu. Não, esse não era o plano de Deus. Não, né? O plano de Deus é o plano que ninguém pode frustrar, né? E qual é o plano de Deus? Eu acredito que está lá, não sei se é em Hebreus, mas deixa eu achar o texto que fica... deixa eu achar bem rápido aqui. O cordeiro foi morto, né? Antes da fundação do mundo. Está lá em Apocalipse 13. Deixa eu ver aqui... Glória a Deus. Apocalipse 13, verso 8, deixa eu ver. Diz o seguinte, ó. E adoraram na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Tá vendo em Apocalipse? Quando foi morto o Cordeiro? Mesmo antes
da fundação do mundo, ó. Foi morto desde a fundação do mundo. Em Hebreus também, deixa eu ver aqui. Eu acho que tem outro texto que fala. 1 Pedro, aqui. É... 1 Pedro 1, 18 ao 21 diz assim: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, olha aqui aonde é que o cordeiro foi morto. Antes da fundação do mundo, 2 Pedro, sim. E esse mesmo cordeiro em Apocalipse, antes da fundação do mundo, já foi morto pelo pecado da humanidade. Então o plano de Deus é o plano A. A morte de Cristo na cruz é o plano A. Não teve, o plano de Deus não foi frustrado, porque Deus sabia que ao criar seres livres, né, o livre-arbítrio, por exemplo, nessa questão lá, alguns... Isso eu não vou entrar na questão escatológica que o arminianismo e o calvinismo discutem, né? Sim. Que o calvinista vai dizer que só teve em Adão livre-arbítrio, o arminianismo vai dizer não, todos nós temos livre-arbítrio. Não vou entrar nessa questão, mas essa questão do livre-arbítrio, Deus quando criou seres livres, por exemplo, vou usar essa expressão, seres livres, que deu capacidade deles escolherem entre obedecer e desobedecer, Deus sabia que o pecado entraria, consequentemente, porque ele criou seres livres, ele não criou um ser programado, ele não criou um robô. Então ele diz, olha, eu morro. Antes de eu criar, eu morro no lugar. Se for, vai ser preciso, porque eu estou criando seres livres, e eu sei que vão me desobedecer, então eu morro no lugar. Então o cordeiro, o plano da salvação é antes da criação do homem. Pedro vai dizer que foi... Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto. Né? Na mente de Deus, Cristo crucificado é o plano da salvação já determinado por Deus antes de criar o homem. Então, Jesus indo para a cruz, muitos têm a ideia que Satanás se alegrou. Não. Não, né? Cristo na cruz foi a derrota definitiva do pecado de Satanás. É por isso que Jesus diz, está consumado. O plano da salvação está consumado. Definitivamente o pecado foi vencido, a ressurreição dos mortos, garantida pela ressurreição de Cristo, que é o primogênito dentre os mortos. Então a nossa fé e esperança na ressurreição, ela é viva, ela é real, ela está em Cristo, e Cristo vive. Cristo não está morto. Então a nossa fé e esperança na ressurreição dos mortos, ela é real, ela é viva. Jesus, ele é o primogênito, ele é o primeiro dentre os mortos, e ele, por ser primeiro dentre os mortos, ele é a garantia que nós precisamos para nós crermos que nós seremos ressuscitados também naquele grande dia. Então, a morte de Cristo na cruz foi a derrota definitiva do pecado, de Satanás, né? E Deus, quando grita naquela cruz, está consumado. Ele diz, o plano da salvação foi cumprido, foi concretizado, assim como nós determinamos antes da criação. Está feito. Quando ele diz, entrego, Pai, a ti entrego o meu espírito a ti, está consumado. Ele está dando esse brado de vitória, né? Então, em Cristo, nós temos a vitória sobre o pecado, sobre a morte. E Satanás ali foi derrotado. O plano de Satanás qual era? Não era Cristo na cruz. Qual era o plano de Satanás? Está lá na tentação do deserto. Que ele pecasse. Ele diz assim, olha, eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Transforma essa pedra. Tu não é o filho de Deus? Transforma essa pedra em pão e come. Então a morte de Jesus foi tristeza para Satanás. Foi a tristeza de Satanás. Ali estava definitivamente Satanás derrotado. Então, Satanás, qual era o plano? Que Cristo pecasse. Que Cristo se rendesse aos prazeres, deleites. Ele mostra os reinos. Olha esses reinos do mundo. Ele leva Jesus até o pináculo do templo e diz, olha tudo isso aqui, ó, se me adorares, eu te darei. Olha a tentação do inimigo. E Jesus, ele vence, né? Mostra que dá para viver uma vida que agrada a Deus em obediência, morre sem pecado, o seu sacrifício é aceito diante de Deus, né? Como lá na antiga aliança, o sacrifício, quando era aceito, né?
o sacrificante, né, permanecia vivo, né, que era entrar lá no Santo dos Santos, o sacerdote, e o sacerdote quando saía vivo, é porque o sacrifício foi aceito. Mas se o sacrifício fosse rejeitado, já era. Morria o sacerdote. Ele ia amarrado numa corda, porque aí puxava só o corpo, né, só o defunto. Interessante. Mas aí por que Jesus saiu vivo? Porque o sacrifício dele foi perfeito, foi aceito, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, ele nos mostra que ele é o nosso sacerdote, né? É verdade. Diácono Márcio, ele diz sacrifício de animais que nunca foi perfeito. Isso mesmo. Ele diz só o sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito na cruz. Isso, por isso era contínuo de animais, né? Até o sacerdote, quando ele tinha que oferecer um sacrifício por ele antes de entrar no Santo dos Santos, para que ele não fosse fulminado, para que ele não morresse lá dentro. E aí depois ele oferecia um sacrifício pelo povo. Mas esse sacrifício era contínuo, por quê? Porque era algo transitório, mostrava que era algo imperfeito, tinha que ser feito diariamente. E o de Cristo foi tão perfeito que uma vez feito, ele cessa todos os sacrifícios feitos de animais. Glória a Deus. Francisco Antônio, Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe a sua vida. Esse é o que a Bíblia diz. Estamos caminhando para os minutos final do nosso programa. O nosso irmão Francisco Nunes diz: aí é a grande mentira de Satanás. Ele não tem nada, como ele pode dar o que ele não tem. Isso aí. A palavra de Deus diz que ele é mentiroso desde o princípio, né? É o pai da mentira. Oferecendo todos os reinos sem ter nada, né, rapaz? Esse cara é mentiroso. Então, o que ele ofereceu... É um charlatão, né? O que ele ofereceu para Jesus, hoje ele oferece para mim, para você, né? Com os pratos maravilhosos, com as mentiras dele, né, irmão Francisco Nunes? Ele continua mentindo, enganando, né? Levando alguns que... Poder, fama, né? Ele dá alguns e alguns abandonam a Deus. Muitos têm abandonado, né, pastor Jonas? Até dentro das igrejas, né? Tem aquele movimento, né, de muita ganância, de querer riqueza. E muitas das vezes fazem aquilo que não agrada a Deus, né? Isso mesmo. Sacrifício que Deus não pede, muitas das vezes. E sem falar desse mundão aí, né, que muitos estão perdido, tudo ganancioso, atrás de fama, atrás de riqueza. Muitos vendem a alma mesmo pro diabo, né? É verdade, muitos fazem esse sacrifício, né? E ele concede, ele dá, né? Mas ele e aí? Dá, né, pastor? É só o dessa terra. Vida eterna para essas pessoas. Não tem como dar, né? O galardão dele já foi, era a riqueza, era a fama deles. E aí, viver distante de Deus é viver como um peixe fora d'água vive, né? Viver distante de Deus é viver alguns minutos. O iludido peixe pula do aquário ou pula da água pensando que vai viver melhor, né? Se o peixe não tivesse essa ilusão, o peixe não pulava fora d'água, né? Por que o peixe pula fora do aquário? Por que ele pula fora da água? Porque ele talvez iludido, o peixe acha que pode viver melhor, longe da água, fora do aquário. Assim é o homem sem Deus. Iludido, ele acha que pode viver melhor, mas ele vive o quê? Alguns poucos minutos agonizantes. Por quê? Porque uma vida distante de Deus é viver uma vida agonizante. A qualquer momento você perde a vida e não tem mais esperança para você. Então é agonizar alguns minutos, alguns anos até a morte, né? O homem sem Deus. Tem uma frase de um louvor que diz que o homem sem Deus é como uma folha seca caindo no chão, vento, né? Que o vento leva para onde quer. E o destino dele o destino do homem sem Deus é ele pecar mesmo. Pecar. Ele leva uma vida da sua maneira, e aí ele desfruta de alguns prazeres desse mundo, mas aí fica só nisso. É uma vida vazia em que no dia do juízo, né? Eu acho que foi o Hernandes Dias Lopes que fala essa mensagem. Ele acredita naquele inferno literal, né? Ele acredita. Nós não acreditamos nisso, mas ele vai dizer uma frase interessante: um dia no inferno vai te fazer esquecer todos os anos de alegria que você teve distante de Deus nessa terra. E é verdade, no dia do juízo, no dia em que todos estiverem diante de Deus, e no dia da condenação, um dia debaixo da ira de Deus vai fazer com que esqueça todos os anos
de alegria que você viveu longe dele. Então, é pra gente refletir. Verdade. Aonde é que nós queremos passar a nossa eternidade, né? No céu, ou queremos ou estaremos vivendo da nossa maneira nessa terra, breves anos, que vai no máximo a 80, 90, quem vive muito, né? Quem vive muito. Quem vive muito vive 80, 90. Tem gente que não passa ninguém sabe a imprevisibilidade da vida, né? É imprevisível. Tem gente que não passa de 30, tem gente que não passa dos 40, tem gente que morre com 20, tem gente que morre com 16, 15, e aí? É imprevisível, né? Um dia estamos, outro dia não estamos. E aí? Aonde vai ser a nossa eternidade? Vai ser no céu ou nós vamos estar debaixo da ira de Deus e sermos destruídos para sempre? Porque a gente crê nisso, né? O promessista crê no aniquilacionismo. Né? Não dá para correr. Uhum. A Bíblia também é muito clara. O fim do pecado. Um dia vai o pecado deixar de existir, um dia deixará de existir Satanás, um dia deixará de existir os ímpios. Toda raiz de pecado será queimada, então será destruída por definitivo. E aí? A vida só existe em Deus, né? A vida só existe em Deus, em Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então fora de Deus não existe vida. O que é que está destinado ao homem fora de Deus? A morte, e a morte eterna. O distanciamento eterno de Deus é a destruição. Está lá em Apocalipse, né? E receberão o castigo da segunda morte. Depois de ser lançado no lago de fogo, Satanás, os anjos, os ímpios, receberão o castigo da segunda morte. Quem está em Cristo morre apenas uma vez. Sim. Né? Depois será ressuscitado por uma vida eterna. E fora de Cristo? Está lá em Apocalipse. Receberá o castigo da segunda morte. Ele morrerá essa primeira vez. E aí, depois da morte, segue-se o quê? O juízo. Depois do juízo, ele será sentenciado à destruição definitiva, que Apocalipse vai mostrar lá no Lago de Fogo, né? Que é a segunda morte. Glória a Deus. Irmão Francisco Nunes diz sim, mas Jesus Cristo relata na sua palavra que todos que vier a mim nunca, de maneira nenhuma, deixarei. Verdade. Ele diz, verdade, hoje Jesus Cristo é o nosso advogado, mas está às portas do juízo. Esse é o que tem que preocupar, né, pastor João? É isso aí. Que o juízo está às portas, está chegando aí. E quando ele vier, meu irmão, ele não vem mais como advogado não, né? Deus, ele é o nosso Cordeiro Redentor hoje, até hoje, né? Enquanto a porta da graça está aberta, Jesus continua salvando, né? Jesus verdade. continua sendo o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus continua sendo o advogado fiel que intercede por nós, o nosso intercessor diante de Deus. Mas como diz o nosso irmão Francisco Nunes, o juiz... aquele que morreu como cordeiro virá como o leão da tribo de Judá e executará o seu justo juízo sobre todos aqueles que rejeitam a sua paternidade, né? Porque não escolher a Jesus Cristo é rejeitar Deus como Pai. Não é interessante, né? É verdade. Jesus diz assim, ó, quem vier a mim vê o Pai, né? E aí o próprio Jesus vai dizer assim, ó, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então crer em Jesus Cristo é aceitar a paternidade de Deus. É dizer, eu sou filho de Deus, eu quero ser filho de Deus por livre e espontânea vontade. Né? E os outros são criaturas. Né? E em Cristo deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. A Bíblia vai nos descrever assim. Então em Cristo nós passamos a ser filhos de Deus. Os outros, criatura. Né? Quem não crê em Jesus Cristo é criatura de Deus. E a palavra de Deus vai deixar muito claro que a vida está no Pai, né? Fora do Pai não existe vida. Isso está lá bem claro na parábola do filho pródigo. Qual era a vida que o filho pródigo vivia distante do Pai? Vida desgraçada. Desgraçada, né? Não existe vida, é ilusão, é ilusória. Comer Ele desejava comer a comida dos porcos e não podia, nem isso lhe davam. Então, olha, viver distante do Pai não é vida, né? É uma ilusão passageira. Foi uma ilusão passageira que o filho pródigo teve de viver distante do Pai. Foi apenas alguns poucos dias ilusórios, né? Depois foi humilhação, ele estava a ponto de ser destruído, morrer de fome. E é assim também o ser humano longe da presença de Deus. Eu tava, acho que tem muita coisa a ver com o assunto, não, e tem. Tava vendo era um debate essa semana, em que uns pastores, assim como você falando que o pastor lá crê no inferno literal, né? Um dos pastores,
ele crendo, falando que tem... quando você morre, você já vai direto pro céu. Só que ele não fica no céu lá que Jesus está, não. Ele fica no céu intermediário, né? Paulo foi no terceiro céu, né? E ele fala que as almas, todas que morreram, eles ficam num segundo céu esperando o julgamento. Porque tem o céu que nós vemos, né? Sim. Tem o céu atmosférico, tem o céu espiritual, né? Isso. Tem essas dimensões de céu, né? Mas aí eu não vou me atentar muito nesse... Eu fico um pouco receoso de falar sobre esses assuntos sem ter, assim... Como é que eu posso dizer? Sem ter estudado um pouco e me preparado para falar, né? Não foi só um comentário mesmo. Mas é muito bom, é instigante, né? Esses assuntos. Só que, de fato, existe um céu além do que nós vemos, né? É o céu espiritual. Paulo está se referindo a esse terceiro céu, uma dimensão que não é a dimensão nem terrestre, né? Que é esse céu azul que nós vemos, nem o céu atmosférico, que é o segundo céu, é a segunda camada de céu, né, Diácono Júlio? Ele não está se referindo a ele está falando de uma dimensão espiritual. Aí existem as conjecturações que falam. Tem gente que quer falar que é 7, aí eu não vou muito nisso, porque a Bíblia não nos deixa margem para isso. Né? A Bíblia vai falar que existe um céu espiritual. Mesmo isso porque de fato. Se tivesse já nesse céu, não anularia a ressurreição dos mortos. Né? Então, eu não creio que as almas vão para o céu. É porque muita gente pega aquele texto e diz assim, depois da morte, segue-se o juízo. Isso. Porque... E começa a inventar doutrina, Diácono Júlio, dentro de um texto desse. Mas não existe margem para isso, porque a própria... Essa probabilidade disso acontecer anularia a ressurreição, anularia a segunda vinda de Cristo. Para que Jesus viria uma segunda vez buscar a sua igreja, se a igreja quando morresse já estaria no céu, né? E os ímpios já estariam sofrendo no inferno, né? Então não há lógica para isso, não há lógica. A Bíblia não dá margem para a gente crer nisso, né? O que a Bíblia nos diz? Que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? E os mortos, os ímpios, né? Ressuscitarão que após o milênio para depois serem julgados. Quando o texto está dizendo depois da morte segue-se o juízo, porque na morte nós somos sentenciados. Sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É verdade. Né? Sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, quem morre com Cristo já está sentenciado ao quê? A coroa da vida. E quem morre sem Cristo? Por isso que o texto vai dizer, depois da morte segue-se o juízo. Está sentenciado à segunda ressurreição, que é a ressurreição para juízo e condenação. Verdade. O Diácono Márcio eles dizem que Paulo queria morrer para estar com Cristo. Eu vi essa frase mesmo, Diácono Márcio. E ele diz, com isso eles dizem que nada a pessoa morrer, a alma vai para o céu. Dizer que quando, né, a pessoa morre, a alma vai para o céu. É interessante. Aí eles tomam por base, né? Ele tem como base disso a parábola de Lázaro e o rico, né? Do rico e do Lázaro. É verdade. Cada um tem umas ponto de vista, né, pastor João? Isso, eles interpretam, já foge da regra hermenêutica, né? Interpretar uma parábola como sendo literal. Aquilo é uma parábola, ela tem uma forma alegórica de mostrar uma verdade. Isso, o filho pródigo não deixou a casa e saiu, não, é uma parábola também, porque muitos acham que vamos fazer foi literal, lá, né? E o pai ficou esperando. Não, assim como a parábola do rico e do Lázaro também não é literal, né? Ali é para mostrar uma verdade. E Jesus, aquela parábola já era bem conhecida dentre as culturas, né? Dentre a cultura ali. E Jesus reproduz e muda o final dela, né? Então há uma explicação muito boa sobre essa parábola e ela fala uma verdade. A parábola ela fala uma verdade que não está no texto em si, está nas entrelinhas. O que ela significa? Tem uma representação simbólica dentro daquilo ali que mostra uma verdade, um ensinamento por trás das entrelinhas do texto. Né? Então a gente não pode interpretar nunca uma parábola de forma literal. Você vê a parábola da semente do semeador, depois Jesus vai dar a explicação. Algumas parábolas Jesus não dá a explicação. Olha, a semente é a palavra, né?
O semeador saiu a semear para lá. Aí a semente que caiu no solo rochoso representa o quê? O coração daquela pessoa que recebe tal. Então, tem uma simbologia, a parábola. Não há como interpretar uma parábola de forma literal, né? E muitas pessoas pecam nisso. Glória a Deus. Chegamos, pastor Jonas, ao final do nosso programa. 1 hora de programa. Amém. Deixa eu ver se tem ainda tem alguns comentários aqui. O meu irmão Francisco Nunes diz: olha quem está aí, pastor Gilcélio do nosso Juazeiro. Glória a Deus, pastor Gilcélio chegando aqui com a gente. Irmão Nenê, pastor nós, Gilcélio, né? Para quem é mais íntimo é irmão Nenê. Isso. Esposo da diaconisa Kelly, passou muito tempo aqui com a gente. Nosso querido irmão pastor Gilcélio, da IAP Juazeiro, né? Juazeiro, paz, meu querido. Casal, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. O diácono Márcio, ele diz: se fosse assim, Jesus era uma videira em João 15. Ele diz: eu sou a videira, né? Boa, viu, diácono Márcio? Glória a Deus. Então, pastor Jonas, chegamos no final do nosso programa. Amém. Só lembrando, amados irmãos, que a partir da próxima